Vamos estar orando. Convido a igreja para se colocar de pé, para nós dirigir mais uma oração a Deus e pedir para que Ele continue falando conosco. Aleluia. Levante a sua mão comigo e oremos. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, te adorando nesta noite, sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que foi ontem, é hoje e será o mesmo eternamente. Pai, continua falando conosco, alimentando a nossa alma, alegrando o nosso coração, renovando as nossas forças. Usa a tua filha, Senhor, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Privilégio de podermos estar aqui com os irmãos em Filadélfia mais uma vez, ver a igreja repleta, ver os irmãos caminhando. Não podemos parar, né, irmãos? Nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, e Deus cuida mesmo. Eu estou muito feliz, agradecida pelo convite de poder estar aqui, pela vida do pastor Wellington, da irmã Aninha, Isabela, pela irmã Nerley, que providenciou essa camiseta para mim, aí, irmãs. Bem bonita, né? Louvar a Deus também pela vida da irmã Mara, por esse carinho, né? Eu sinto sempre quando ela me abraça, eu nunca falei isso para ela, eu sinto um abraço tão verdadeiro. Isso é muito bom, irmãs. Isso é comunhão. Eu fico feliz, porque a recíproca é verdadeira, né? E isso é muito bom. E bom estarmos aqui ouvindo. Eu sempre digo que nenhum lugar do mundo você ouve tantas coisas boas como na casa do Senhor. É por isso que o salmista disse, me alegrei, né? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, quando nós estamos aqui, nós nos tornamos alvo da bondade que é manifesta na casa do Senhor. É o lugar, a Bíblia diz, onde Deus manifesta a sua bondade. Então, se queremos ser alvo da bondade de Deus, estejamos na casa do Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos, as irmãs, né? A princípio, as irmãs tinham me convidado para estar no círculo de oração, né, irmãs? Agora é um pré-congresso, né, uma festa, mas a palavra continuou a mesma no meu coração e eu quero meditar com a igreja. E gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 1. Há dias, quando a irmã Aninha falou comigo, essa palavra já entrou no meu coração. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Eu vou repetir, irmãos, porque tem gente que acha que é o pregador, é o pastor. Não, é a palavra. Ela é viva. E ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Enquanto a gente ouve a palavra, abre o coração para a palavra entrar em nós, ela faz algo novo na nossa vida. Eu estava pregando num congresso de círculo de oração, 40 anos do círculo de oração do setor Tijucal, em Cuiabá. Era a festa de bodas de Esmeralda do círculo de oração. E naquela noite, quando eu estava pregando, eu disse exatamente isso aos irmãos. Abra o seu coração para a palavra. Deixa a palavra fazer caminho no seu coração. Eu disse, irmãos, eu sou daquele tempo, não sou muito velha, mas eu nasci e cresci na igreja, né? Que o pastor nem orava, só na hora da pregação o povo era curado, batizado com o Espírito Santo. Paulo diz que nós temos que ouvir a palavra e misturar a palavra com fé, para que ela surta efeito, porque ela é viva, irmãos, ela penetra, ela faz o que tem que fazer.
E eu comecei a pregar, a ministrar no Salmo, que era o tema das irmãs. E eu já estava assim mais ou menos no meio da mensagem, quando eu vi duas irmãs, as senhoras, subindo no púlpito. O púlpito também é bem alto. E eu achei que elas estavam subindo para sentar atrás, que tinha outros lugares. E continuei ministrando, e o pastor bateu no meu ombro e disse: irmã Madali, a irmã está aqui. Eu olhei para trás, ela estava chorando. Ele disse: enquanto a irmã pregava, está pregando, ela foi curada da cegueira. É a palavra de Deus, irmãos. Se você crê na palavra, ela muda você. A palavra te dá orientação. A palavra te dá discernimento. A palavra ilumina o seu caminho. A gente não anda enganado, porque a palavra nos dá direção. E a palavra de Deus também é proteção. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu quero convidar os irmãos à igreja. Abra o seu coração. Diz assim o capítulo 1 do livro de Juízes, versículo 12 até o versículo 15. Diz assim o texto: e disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela, ele o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: que é que o tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Eu quero falar sobre Áquisa, né? Uma mulher desconhecida por muitos na Bíblia Sagrada. Mas eu sempre digo que todas as vezes que eu vou estudar sobre uma mulher da Bíblia, eu procuro entender por quê que esta mulher faz parte do cânon sagrado. O que levou ela a estar nas páginas das Sagradas Escrituras. O que levou essas mulheres romperem com o preconceito, com a injustiça e assentarem na galeria dos heróis da fé, na genealogia de Jesus, e está com o seu nome estampado nas páginas das Sagradas Escrituras. Eu gosto sempre de dizer que a galeria dos heróis da fé não foi fechada, ainda tem lugar para aqueles que romperem em fé, aqueles que caminham em fé. E quando a gente fala de Áquisa, Áquisa significa adornada. Áquisa significa quebrando os véus. E esta pergunta, né, que eu sempre faço para ter uma interpretação sobre a vida das mulheres da Bíblia, né? Por que Deus decidiu incluir esta narrativa sobre esta mulher no texto bíblico? Então nós vamos entender aqui, e quem já conhece a história sabe, que o pai de Áquisa era Calebe. Calebe estava entre os espias que foram espiar a terra de Jericó. Ele estava entre os 10 espias. E quando eles voltaram, depois de espiar a terra, apenas Calebe e Josué voltaram confiantes. Os 10 espias voltaram dizendo: não, a terra não é para nós. A terra é terra de gigante. Nós somos como gafanhotos
diante deles, de tão pequenos que somos. Mas Caleb e Josué voltaram confiantes. Caleb disse: sim, a terra é de gigante, mas Deus já nos prometeu que nos dará a terra. E eu estou firmado, não no que eu estou vendo. Ai, achou, Manás. Eu não estou firmado no que eu estou ouvindo. Eu estou firmado nas promessas fiéis do Senhor. Aleluia! E Caleb tem essa filha. Caleb significa homem de faro. E o próprio Deus testificou de Caleb. Deus disse: Caleb é um homem que tem um espírito excelente. Sabe o que significa isso? É alguém que consegue caminhar acima das inquietudes humanas. Isso aqui é muito forte. É alguém que vive aqui e, apesar das inquietudes humanas, ele consegue caminhar acima delas. Ele não está embaixo, ele não está envolvido com as inquietudes, mas ele, com a confiança dele nas promessas em Deus, ele consegue caminhar por cima. Irmãos, isso aqui a gente ouve demais na igreja. Vamos confiar, irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos confiar nas suas promessas. E eu vou continuar dizendo, irmãos, o que vai te segurar são as promessas de Deus. Você confia no Senhor e você consegue enxergar além do mar, além da montanha, além do inimigo, aleluia. Mas você precisa nutrir essa confiança nas promessas do Senhor. Então Caleb era um homem que tinha plena, sabe o que é isso, irmãos? Nada fazia com que Caleb duvidasse das promessas do Senhor. Nada, nada. Ele era um homem confiante. E quando a filha dele chega à idade de casar, eles precisavam conquistar a terra de Quiriate-Sefer. E ele disse assim: eu darei a minha filha ao homem que se dispor a lutar contra Quiriate-Sefer. Por que ele fez essa proposta, essa oferta? Porque a oferta de Caleb estava conectada à conquista da terra, mas também ao cumprimento do comando de Deus a Israel. Assim, quem respondesse esse desafio seria alguém que acreditava em Deus e que acreditava nas promessas de Deus. Então Caleb diz: esse homem que se dispor a ir lutar contra Quiriate-Sefer é um homem que, além de corajoso, ele é alguém que confia nas promessas do Senhor. E eu quero dar a minha filha em casamento para alguém que confia no Senhor, alguém que confia nas promessas do Senhor. Eu acho isso aqui muito maravilhoso. Caleb queria que a filha tivesse um marido digno, alguém que tivesse uma confiança em Deus. Irmãos, não precisa mais do que isso, precisa? Já pensou andar com alguém que confia no Senhor? Eu gosto sempre de citar uma referência na minha vida. Minha mãe, 83 anos, fez agora dia 12 de abril. E nunca vi ela duvidar, ela se perturbar, porque ela sempre estava falando agarrada na promessa. Você precisa andar assim, irmãos. Agarrada, aleluia. Agarrada na
promessa. Agarrada na promessa. Andar com alguém que confia no Senhor. Caleb não diz: eu não quero um homem rico, poderoso, um filho de rei, que tenha sobrenome. Não, eu quero um homem para casar com a minha filha, que tenha confiança em Deus, que acredite que Deus já nos deu essa terra, que foi uma promessa que Deus fez. A este homem eu darei a minha filha em casamento. Caleb gostaria de dar a sua filha para quem destemidamente exercesse sua confiança em Deus. Parece simples isso, mas não confiar em Deus é pecado. Sabia disso, irmãos? A gente acha que pecado é só matar, roubar, né, prostituir, é pecado. Mas não confiar em Deus é pecado. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Acima de tudo, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. Fazer menção dessas promessas. Às vezes o tempo vai passando e a gente vai engavetando as promessas literalmente. E quando a gente faz isso, a gente vai se encurvando diante das circunstâncias difíceis. Não acontece isso com você? Mas nesta noite o Senhor está dizendo: comece a lembrar das promessas. Às vezes Deus fez a promessa a seus pais, lá há muitos anos. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Levante a sua mão, você que está debaixo de uma promessa. A Bíblia tem inúmeras promessas, mas eu tenho uma promessa que eu carrego comigo. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Aquele dia que você está forte na fé, mas aquele dia que você está fraca também, aquele dia que você quer ir, aquele dia que você não quer ir, Ele disse: eu vou estar com você. Aleluia. Oh, irmãos, se agradar a Deus depende da confiança. Busque confiar no Senhor. Nada foge do controle de Deus. A Bíblia diz em Romanos: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas que acontecem cooperam para o bem. Aleluia. Quando eu era pequena, minha mãe sempre falava: há males que vêm para o bem. Vocês já ouviram isso, né, irmãs? E é verdade. Há males que a gente pensa que é o mal, mas é para um livramento maior. E outra coisa, Deus sabe tratar cada um individualmente. Deus não trabalha coletivamente. Na manifestação do Espírito, sim. Mas Deus nos formou e somos pessoas únicas. E Deus trabalha em mim, na minha individualidade. Ele sabe até onde eu aguento. Ele sabe até onde eu posso ir. Aleluia.
Às vezes você vê alguém sofrendo, você diz, se fosse eu já tinha sucumbido. Não é assim, irmãos? Quantas pessoas, a luta parece que não acaba, você diz, eu não suportaria. Mas se foi dado a ele essa medida, é porque ele vai suportar. Aleluia. E Caleb então escolhe para Áquisa um marido que fosse como ele, que confiasse no Senhor. Aleluia. Que confiasse nas promessas do Senhor. Deus prometeu que nos daria a terra. Aleluia. Deus prometeu que a terra será nossa. Independente dos gigantes que eu estou vendo. Independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Confiar em Deus é soltar a mão dos corrimãos da vida, irmãos. Aleluia. Sabe que a gente fica tentado a se apoiar em algumas coisas, se apoiar em algumas pessoas, mas quem caminha com fé, com confiança, ele solta as duas mãos, sabendo que o próximo passo já está preparado, que aquele que nos ajudou até aqui estará conosco até o fim. Aleluia! Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia! Agora, quem confia no Senhor tem um comportamento diferente. É verdade ou não é, irmãos? Você pode até se entristecer, mas essa confiança está jorrando dentro de você. Você pode até estar vendo e nada está bonito, tudo está ao contrário. Não é assim quando a gente começa a orar por um propósito? Eu vi muitas irmãs dizer, mamãe, dali que comecei a orar para o meu filho, aí que ele piorou. Comecei a orar pelo meu marido, aí que ele piorou. Mas isso é só para provar a nossa confiança. Porque quem confia no Senhor, ele é perseverante. É uma marca de quem confia no Senhor. Não tem esse povo que começa bem, daqui a pouco desiste, irmão, porque não confia. Não é o problema da igreja, não é o problema do irmão, não é o problema da luta, porque luta todo mundo tem, não. É só porque ele não confia no Senhor. Porque quem confia no Senhor, ele persevera. Ele persevera em oração, ele persevera em jejum, ele persevera em louvor, ele persevera congregando, ele persevera glorificando ao Senhor. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem. Aí a Bíblia diz que a Áquisa, então, foi dada em casamento para Otiniel. Otiniel, olha só que lindo, irmãos. Depois que ele entrou na família de Caleb, casou com a filha de Caleb, né? Recebeu a herança, ele se tornou um dos juízes de Israel. Ele não era ninguém, ele não era conhecido. Mas a confiança dele fez com que ele rompesse algumas coisas. Isso aqui é muito importante, irmãos. O que eu tenho que trabalhar na minha vida, irmã Madali? Confiança. Confiança no Senhor. Deus está no controle. Vai acontecer o que Ele quiser. A minha vida é dEle. Ele prometeu estar comigo, irmãos. A Bíblia diz em Isaías que quando a gente está perturbado, ansioso, dois órgãos do nosso sentido são prejudicados: a visão e a audição. A gente começa a enxergar menos e ouvir menos. A pessoa ansiosa, ela enxerga menos e ouve menos. Agora, quem confia no Senhor, ele está habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele está vivendo em tranquilidade. Passarão a terra e o céu, mas as minhas palavras não passarão. Áquisa casa. Sabe que Áquisa
ela e as filhas, as 5 filhas de Zelofeade, quebraram uma lei de Israel. E Deus tornou lei que as mulheres, as filhas mulheres, não tinham direito à herança. E elas quebraram essa lei. Deus viu a coragem delas e colocou como lei em Israel que a partir dali as mulheres teriam herança. E ela casa e o pai lhe dá uma herança. E qual foi a herança que Caleb deu a Áquisa? Um deserto. O deserto de Neguebe. Foi a parte que coube a Áquisa. E a Bíblia diz que o marido de Áquisa disse: minha filha, você podia pedir para o seu pai um campo melhor para a gente. E ela disse: é para já. Ele não teve coragem de pedir, mas ela teve coragem de pedir. Irmãs, nós mulheres somos mais ousadas. Sabe que se você pedir para o pai, ele vai te dar? Aprenda, irmã, a pedir. Pedir também é uma forma de adoração. Quando você pede, você está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor é que cuida de mim, que o Senhor é que guarda a minha vida. Peça, aleluia. Áquisa desce. Caleb diz: o que é? Você tem, minha filha? Você parece que ia e voltou. Ela disse: olha, meu pai, eu queria uma bênção. E eu queria que o Senhor me desse, além dessa terra seca que o Senhor me deu, que eu não rejeitei. A primeira característica de Áquisa, que significa adornada, é que Áquisa não pulou obstáculos espirituais. Ela não rejeitou o deserto. Ela aceitou o deserto. Por quê? Porque deserto é pedagógico, irmãos. O que a gente aprende no deserto, a gente não aprende em nenhum outro lugar. E tem uma coisa que a gente aprende no deserto, é ser humilde. É verdade ou não é, irmãs? A gente fica bonzinho, a gente fica submisso, a gente fala baixo. Quando Deus quer nos moldar, Ele manda para o deserto, aleluia. O deserto é uma escola, é um lugar de aprender a crescer. Ela não rejeita o deserto, ela aceita o deserto, recebeu o deserto. Ela não era uma mulher comum, irmãs. A gente, quando entra numa prova, a primeira oração é: Senhor, me tira dessa luta, Senhor. Não é assim, irmãs? Me tira, não. Em vez da gente dizer: Senhor, me dê graça para passar, porque eu vou precisar aprender alguma coisa. Não foi à toa que esta luta veio parar na minha mão. Não foi à toa que a minha casa foi escolhida para ser santuário da manifestação do Senhor. Deserto, irmãos, é santuário para a manifestação dos milagres. Você quer viver os milagres? Aceite o deserto. Ela aceitou o deserto. Se conformou com o deserto? Não. Ela aceitou o presente, mas não se conformou com a vida árida do deserto. Deserto é árido. Deserto é lugar de escassez. Quem aqui já passou pelo deserto? Eu já passei. Eu já passei longos anos no deserto. É terra árida. É terra que não produz. É terra que nada brota. E o pior é que quando a gente está no deserto, além da gente ver que não está nada produzindo, nada sai do lugar, a gente ora e as coisas... É assim, não é, irmãos? Deus não fala com a gente, Deus não usa ninguém, Deus não se manifesta e diz: parece que Deus está longe de mim. Eu sempre digo que a gente se mostra que é crente quando Deus não fala com a gente e a gente permanece fiel. Deserto é lugar de silêncio de Deus. É quando Deus resolve silenciar conosco.
Meu esposo passou 19 anos fora do serviço público, que ele era concursado, foi demitido na época do governo Collor. Depois disso, ele passou 8 anos desempregado. Vocês sabem o que é isso, irmãs? 8 anos. 8 anos, Deus nunca usou ninguém para falar. Só restou ele confiando. Até eu já estava desacreditada. Só ele confiando na bênção. Mas o dia que Deus falou, vou dizer uma coisa para você. Anoitece deserto e amanhece numa campina verde. Eu vou dizer para você, aguenta firme. Aguenta firme, porque deserto tem dia para terminar. Deserto é lugar de se aprender. Agora, existe algo que a gente faz no deserto, murmura. Até quando, Deus? Né? Eu não mereço, Senhor. Isso é reclamação, isso é murmuração. É por isso que o povo de Israel caminhou 40 anos rodeando o mesmo lugar. Porque murmurou. Agora a Áquisa, ela não chegou no pai e disse, logo esse deserto que o Senhor me deu, ela disse, eu aceitei o deserto. Porém, Áquisa, como o nome significa adornada, e aquela que rompe os véus, quebrando os véus, ela não recusou o deserto que lhe foi dado, mas ela pensou em como eu posso adornar esse deserto. Enquanto eu estiver aqui, eu quero preparar esse lugar para produzir. Aleluia. E esse é um trabalho de quem está no deserto. Não é cruzar o braço, choramingar, questionar, querer voltar para trás, desesperar. Não! Ela disse, como eu vou fazer para adornar esse deserto, para transformar o que eu tenho na mão? Irmão, o que você tem na mão agora é essa luta. Mas o que eu posso fazer para transformar esse momento? O que eu posso fazer para alegrar esse momento? O que eu posso fazer para transformar esse momento? Aleluia! Ela disse, eu posso transformar esse deserto em terra fértil. Pode? Levante sua mão. Deus está dizendo que você pode glorificar muito o nome dele neste deserto. Que este deserto, sua casa foi escolhida, mas isso testificará do nome do Senhor. Adorne esse deserto, pare de chorar, cante, louve ao Senhor. Adorne este lugar, porque enquanto você canta, Deus confunde o inimigo, irmãos. Não foi assim com Josafá? O Senhor diz, coloque os cantores na frente. Não precisou usar arma nenhuma. Vai os cantores na frente. Aleluia. Aleluia. Irmãs, isso é muito precioso. Você conseguir adornar o seu deserto. Transformar a secura da sua herança em fontes. E ela chega no pai e faz um pedido. Pai, eu gostaria que o Senhor me desse as fontes de água. Ela sabia, irmãs, o que precisava para adornar o deserto. Ela não estava fadada a morrer num deserto seco. É por isso que o nome dela significa adornada. E nós temos como fazer isso. Como que eu vou adornar esse momento? Como que eu vou transformar essa herança que eu recebi? Esse deserto que eu estou passando por ele. Não adianta se vestir de cinza, de saco, se cobrir de cinza, ficar com uma carinha de choro. Irmã, não vai resolver. Enquanto Davi chorava, não comia, não banhava, a criança morreu. Ele entendeu, não adianta.
eu vou ter que florescer esse deserto. Deus está falando aqui nessa noite. É um tempo de Deus. Viu, irmãos? É um tempo de Deus. A gente critica o governo. Critica. Não é, irmãos. Não tem nada a ver. É um tempo de Deus. Deus quer nos ensinar a aprender, florescer o deserto, cultivar no deserto, prosperar no deserto. Aleluia. Dá para entender isso, irmãs? A gente tem que sair desse lugar que não é nosso, esse lugar de vitimismo, de desespero. Aleluia. Eu vou repetir. E você vai dizer para você mesmo: eu preciso sair desse lugar que não é meu. Ai, é show, ai, dava, show de caia, lá é show de cava, show, mandava, sai. Deus quer te arrancar desse lugar. Ao fazer esse pedido, Áquisas mostrou sua coragem. E ela começa a quebrar, como o nome dela significava, os véus. Véu fala de barreira, de tudo aquilo que te impede prosperar. E prosperar aqui não é prosperar financeiramente só não, irmão. É prosperar em tudo. Porque uma pessoa próspera, ela consegue transformar um grão de arroz num banquete. Sabia disso? Um prato de farofa de ovo num banquete. Porque ela é próspera. A prosperidade não está no que eu tenho, mas no que eu sou. E em quem eu confio. Os que confiam no Senhor, eles são inabaláveis. Entra governo, sai governo, vem notícia, sai notícia, e ele está firme. Aleluia. Dá uma balançada em quem está do seu lado, veja se ela está firme. Aleluia. Oh, irmãos, a nossa geração que vem depois de nós precisa conhecer mulheres como Áquisa. Aleluia. Mulheres de coragem. Mulheres que estão dispostas a transformar um deserto em uma terra frutífera. Ela pede ao pai, o pai diz: eu vou te dar as duas fontes. E ela começa a canalizar essas fontes para o deserto de Negueb. Até hoje, o deserto de Negueb é conhecido porque ele floresce. E sabe quem fez o deserto? Estuda sobre o deserto de Negueb. Tem na Bíblia, no Salmo. As fontes que cruzam o Negueb, eles tornaram o Negueb uma terra frutífera, uma terra de muitas flores. E é por isso que Áquisa está aqui no cânon sagrado, irmãs. É porque ela marcou a história do povo de Israel. Quem veio depois dela está desfrutando de um deserto que frutifica. É isso que Deus está falando com você. Pare de chorumingar, minha irmã. Irmã Madali, quais são esses véus que eu preciso romper? Essas barreiras? Como que eu posso adornar essa situação? Para nós mulheres foi dado essa habilidade, irmãs, de adornar, de colocar a coisa ficar mais bonita, sim ou não, irmãs? Eu viajo bastante e eu não tenho uma pessoa todos os dias para limpar minha casa. Eu tenho uma faxineira que vai a cada 15 dias, porque eu moro em apartamento. Mas assim, meu marido, ele fica, os 3 dias que eu estou viajando, não faz nada. Mas quando ele sabe que eu vou chegar, aí ele aspira a casa, lava a louça, né? Ele deixa tudo arrumadinho, né? Aí eu chego, mas assim, tá limpinho, mas tá precisando dar um toque. Não tem assim, irmãs? Né? Forra a cama diferente, coloca a panela diferente, não é assim, irmãs? Então eu chego e dou meu toque. Não é que está ruim, é que a mulher chega para adornar.
Olha aqui para mim, irmãs. Aonde a gente chega, as mulheres de Deus, seja onde você passar, você tem que chegar para adornar. O que significa isso? Trazer vida para aquele ambiente. É isso que Deus espera de nós. E quais são essas barreiras que eu preciso romper, esses véus, para frutificar esse deserto? Quais são as barreiras que eu preciso superar? Às vezes é o véu do ressentimento. Sabe o que significa ressentimento? É sentir duas vezes. Cada vez que você fala, você ressente, você torna a sentir a mesma dor. Aquilo que você fala constantemente, que fizeram para você, você está adoecendo, você está enegrecendo a sua vida e o lugar que você está. Cada vez que você fala novamente o que te fizeram, o mal que te fizeram, você está ressentindo de novo. Sentir uma vez já não é fácil, sim ou não? Mas sentir 2 vezes, 3 vezes, só vai adoecer o nosso corpo. Então nós precisamos romper com esse ressentimento. Eu gosto de uma frase de um escritor que ele diz: o que fazem com você é problema deles, mas como você sente com o que fazem é problema seu. Quando você ressente, fala de novo, ressente de novo, isso impede que você adorne. Sim ou não, minha irmã? Pensa numa pessoa ressentida, ela tem condições de adornar alguma coisa? Ela só entristece o lugar. A barreira da culpa, a barreira da mágoa. Não há prosperidade no deserto se você não romper com estas barreiras. Áquisa sabia exatamente o que tinha que fazer. Como mudar aquela situação. Eu sei que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Mas você sabe o que fazer? A irmã Nerlei deu um testemunho aqui, que Deus falou com ela: faça um sacrifício de louvor. Foi muito claro. Você sabe o que você tem que fazer nesse exato momento que você está passando. Você tem clareza disso. Áquisa não foi lá e falou: pai, fica com o deserto, me dá outra terra, eu sou mulher, eu acho que eu vou sofrer muito. Não. Ela sabia que se o pai lhe desse fontes, ela tinha capacidade de adornar aquele deserto, de dar vida para aquele deserto, para fazer germinar aquilo que as pessoas não acreditavam que ia acontecer, irmãos. Deus, ele traz à existência as coisas que não existem. Basta você pedir: Senhor, eu quero fontes de água. Eu quero por onde eu passar, que eu seja frutífera. Que eu deixe um deserto florido, Senhor. Aleluia. As fontes que transformam o deserto. E até hoje esse deserto de Negueb ainda não é um deserto comum. Eu acho interessante que tem pessoas que contam testemunho, você tem vontade de ficar chorando, sair correndo, de tão doloroso que é. Ele já passou o deserto e ainda conta como se estivesse vivendo o deserto. Não tem gente assim, irmãos? Mas quem passou o deserto, floriu o deserto, ele conta e a gente se alegra. A gente vê esperança, aleluia. A gente vê que Deus ainda faz milagres, que Deus muda situações. Mas você precisa ter clareza. O que você está fazendo com os seus desertos? O que você vem pedindo ao Senhor? Senhor, me tira esse deserto, é isso? Senhor, não aguento mais. Começa a pedir fontes. Aleluia. Fonte da alegria. Aleluia. Irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca despreze o valor da alegria. Nunca
menospreze o valor da alegria. Paulo diz que é uma ordem, que a gente precisa ser alegre. Alegre-se, alegre-se. Outra vez digo, alegre-se. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que o diabo faz? Primeiro ele rouba a nossa alegria. E depois, quando nós estamos fracos, ele nos ataca. Eu vou dar um conselho para você. Peça a fonte da alegria. Fonte da alegria. Onde você chegar, alegria, alegria, alegria. O diabo não ataca quem está alegre, irmãos. Porque ele sabe que a alegria é a força. A alegria do Senhor blinda o seu coração. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Não menospreze a força da alegria. Não aceite estar triste, minha irmã. Não aceite estar triste. Alegre-se. Olhe para quem está do seu lado, vê se essa pessoa está alegre. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia. Alegria tem poder, irmãs. Aleluia. Alachou manai. Arabasuri bicala sou manasi. Eu li uma passagem de um pastor americano. Ele disse que a alegria é o alforje que carrega as nossas armaduras. Quem não tem alegria não consegue andar com as suas armaduras. Ele é derrotado. Não importa o que eu estou passando, eu vou me alegrar no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quer ter vida, quer ter saúde, quer florescer neste momento, alegre-se no Senhor. Eu e meu esposo, nós íamos visitar um casal de irmãos que morava num bairro atrás da rodoviária em Cuiabá. Era um grilo, lá chama grilo, o povo invadiu. A casa daquele irmão era construída de papelão, daquela madeira, amor, como chama? Compensado. Era uma peça só, assim, tudo embolado. O chão batido. Ele já mais velho, ela mais nova. Eles tinham 7 filhos. Parece que ela estava grávida de novo. E nós fomos lá levar alguma coisa para aqueles irmãos. Irmãos, quando nós chegamos lá, esse povo tinha tanta alegria. Aleluia. 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 Eu vou dizer uma coisa para vocês: a maior riqueza é ser alegre. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Como que eu posso buscar essa alegria, irmã Madali? Com o espírito agradecido. Vai agradecendo. Vai testemunhando para você as bênçãos que Deus já tem te feito. O cuidado de Deus. E vai romper em você uma fonte. Aleluia. Uma fonte de alegria. Aleluia. A Bíblia diz que a mão, o rosto do Senhor está olhando para aqueles que estão caminhando em som festivo. Ninguém que está triste faz festa, tem som festivo. Nós não podemos, irmãos, ser como os gentios. Porque a luta veio e agora eu tenho que esmurecer. Não, eu tenho que me alegrar. Aleluia. Quer florescer esse deserto? Alegre-se. Troque essa roupa de luto. Tome banho. Unja com óleo. Se alimenta e caminha. Viva. 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 Deus está falando aqui nesta noite. Rompa. Faça brotar esse deserto. Aleluia. Fonte de alegria. Fonte
fontes superiores. E quais são as fontes inferiores? É a fonte da obediência. Obedeça. Obedeça. O dia que Deus não quiser mais, Ele mesmo tira. Ele põe, Ele leva, Ele traz. Aleluia. Aleluia. Não se mova. Não se mova. Ayandagaso, labaieto, vai a chiqueda, sigedira, baia sudikas. Inai shurig diva, suide, achou, ayagada sugedas. Ayanda show, iadava sudika, yalai show, que nem mandas. Deus quer dar orientação. Mas Deus não vai dar orientação para coração triste. Alegre-se no Senhor. Ele te deu esse deserto e você vai ter que florir esse deserto. Você não pode desprezar. Quando você está triste, você está desprezando o que Deus te deu. Não desperdice nenhuma experiência. Nós podemos ser como Áquisa, irmãos, adornar cada adversidade com o tesouro que Deus colocou dentro de nós. É tão bom andar com pessoa alegre. Eu tinha uma amiga de infância e ela foi acometida de câncer no estômago. E eu ia muito visitar ela. Mas, irmãs, tá aqui o Edson que sabe, eu nunca vi tanta alegria. A gente chegava perto dela e esquecia os problemas. Era uma alegria. Não era bem, Kátia? Só alegria. Aleluia. Olha aqui para mim, você não está nem com câncer. Hã? O que está te assombrando? Fica de pé. Sabe o que Deus falou comigo? É só pedir as fontes. Deus não vai te tirar do deserto. Essa notícia não é boa. Mas você pode pedir fontes para florescer esse deserto. Aleluia. Aleluia. Você precisa receber as correntes para ver o deserto florescer. Seja ousada, persevera, tenha fé no Pai. Você não é obrigada a ficar com o deserto como ele está. Se Deus te deu, é porque Deus confia em você. Eu vi uma frase que eu gostei dela. Diz assim: Deus confia as suas maiores batalhas na mão dos seus melhores soldados. Tem hora que a gente fala, porque eu estava fazendo estágio de psicologia hospitalar num hospital bem grande em Cuiabá. E eu fui atender uma paciente e eu vi logo que ela era crente. Mas quando eu comecei a conversar, ela só reclamava, porque eu? Que Deus é esse? Irmãs, ela falava tanto. E eu fui pedindo para o Senhor sabedoria. Até que Deus me deu sabedoria, eu conversei com ela. Eu fiz ela entender que Deus não leva ninguém para um lugar assim se não tem um propósito. Deus tem um propósito, irmãs. Meu Deus, será que nós vamos esquecer dessas palavras aqui? Vamos sair daquela porta e vamos voltar a nos vestir de cinza, irmãs? Ai, mas o meu marido não acredita. Mas acredite você. Peça você, mas meu marido não está pedindo. O marido de Áquisa não teve coragem de pedir. Mas Áquisa desceu do jumento e pediu: Pai, me dê as fontes. Me dê as fontes. Que estava dizendo, me dê o segredo de sobreviver no deserto, Senhor. Me dê o segredo. Tenha ousadia, minha irmã, de pedir, porque você é filha de Deus. Peça a Ele. Os caminhos de Deus são perfeitos. Deus tem caminho no meio da tormenta.
Eu posso orar, pastor Wellington? Já vou terminar. Quero perguntar, antes de orar por vocês, onde está a primeira pessoa que está distanciada ou que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão. Quer entregar a sua vida para Jesus? Saia do seu lugar, venha. Quer se reconciliar com Jesus? Venha. Jesus tem o melhor para você. Ele é o seu esconderijo. Ele é a sua fonte. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Eu vim com um propósito. Se os irmãos receberam uma palavra, bênção para vocês. Mas eu vim com um propósito com as mulheres. Eu quero convidar as mulheres que querem ser uma Áquisa. Sai do seu lugar. Com ousadia, minha irmã, seja ousada. Rompa. Rompa com as barreiras, minhas irmãs. Rompa com os véus do ressentimento, da culpa, da vergonha, da mágoa. Diga: Senhor, a partir de hoje ninguém vai me ver mais triste. Isso é ousadia. Seja como Áquisa, ousada. A partir de hoje ninguém vai me ver mais triste. Rasgue o véu, minha irmã. Sabe o que é rasgar o véu? É descobrir o rosto. Aleluia. Você está escondendo. Mas rompa com os véus. Rasgue o véu. Aleluia. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? A tristeza não vai fazer você sair do lugar que você está. Não vai. Só a fonte da alegria vai fazer você sair do lugar que você está. Essa palavra não veio em vão, irmãs. Essa palavra não veio em vão. Deus conta com você. Eu não sei qual é o seu deserto, mas Deus não te colocou aí para morrer no deserto. Foi para florir este deserto. Peça a Ele a fonte da alegria. Me dê as fontes, Senhor. Me dê as fontes. Vai falando com o Senhor. A oração é sua. Peça as fontes. Eu vou esperar você fazer o seu pedido com ousadia. Aleluia. Aleluia. Alaia chora, baia sudicas. E alai suig dentro e lai sudicas. Peça as fontes. Dai-me as fontes. Como Áquisa, eu quero adornar esse deserto. Tudo vai passar. Esse deserto vai passar. Mas quando você passar, você vai deixar a marca de um deserto florido. Aleluia. Isso vai glorificar a Deus. Ai, da súdicas. Pegue na mão da sua irmã e diga para ela: vai passar. Vai, irmã, seja profeta. Diz que você vai florir esse deserto. Vai, minha irmã, pegue na mão dela com força e diga: você vai florir este deserto. Irmãs, eu estou falando porque eu creio. Eu estou vendo uma palavra profética aqui nesta noite. Vai passar. Você vai florir este deserto. Peça as fontes. Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, reconciliar. Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode te dar direito de entrar no céu pelas portas. Você quer Jesus? Levante a sua mão, aceite Jesus. Eu já vou orar. Todas as irmãs, curve sua cabeça. Pode ser com as mãos dadas.
esse sentimento de alegria vai ser como uma fonte, você vai alegrar muitas pessoas. Isso é profético, irmãos, isso é profético. Aleluia. Aonde você passar, vai ficar adornado. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Diga para Ele: é isso que eu quero, Senhor, para a vida dos meus filhos. Eu quero adornar a vida dos meus filhos, a história da minha família, Senhor. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor falou conosco, Pai. Aleluia. Me dê as fontes, Pai. Me dê as fontes, Pai. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais perder meu sono. Eu vou confiar, Senhor. Deus quer ouvir essas palavras da sua boca. Fale para Ele. Quando Áquisa pediu para o seu pai as fontes, elas estavam assumindo a responsabilidade de mudar o deserto. É isso que Deus quer de você. Assuma a responsabilidade de adornar esse deserto. Não sou eu que vou adornar o seu deserto. Não é o pastor que vai adornar o seu deserto, é você. Peça as fontes. Eu vou esperar, irmãos. O Senhor está dizendo ao meu coração que Ele quer uma mudança grande na sua vida. Não pule esse obstáculo, não queira sair desse deserto, floresça esse deserto. Isso. O Senhor está dizendo que vai derramar dessa fonte. Eu já estou vendo Deus derramar da fonte. Você já está sentindo uma força que não é sua. Aleluia, seus olhos estão sendo abertos. Você começa já a ver esse deserto florido pela fé. Aleluia. Você já começa a ver as fontes correndo pelo deserto. Aleluia. Aya, suriganda, shuiganda, la sudicas. Diga: Senhor, nunca mais vou murmurar, nunca mais vou reclamar, nunca mais vou pensar em parar. Me dê as fontes. Assuma a sua responsabilidade de florir este deserto. Foi dado para você, assuma a responsabilidade. Depois desse deserto, Deus tem coisas grandes que você nem imagina. Aleluia. Aleluia. O que Deus faz agora você não está entendendo, mas vai entender depois. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra. Faça jorrar as fontes agora, Pai. A fonte da alegria. Faça jorrar agora, Senhor, a fonte da alegria. A fonte da alegria. A fonte da alegria, Pai. No coração das Tuas filhas e dos Teus filhos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço na sua irmã e diga para ela: deixa jorrar essa fonte. Vai, irmã, mas abrace mesmo com fé. Deixa jorrar essa fonte.
Deixa Deus ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Wellington.